Bem-vindo ao canal Brasil Verde e Amarelo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sejam bem-vindos, meu nome é Gilson Finkelstein, sou o presidente da B3. É um prazer recebê-los para o leilão da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Queria começar agradecendo a presença das autoridades aqui presentes, senhor Tarcísio de Freitas, ministro de Estado da Infraestrutura, senhor Alexandre Porto, diretor-geral em exercício da ANTT, senhora Marta Cellier, secretária especial do PPI, senhor Marcelo da Costa Vieira, secretário nacional de Transportes Terrestres, senhora Natália Marcaça, secretária de Fomentos, Planejamento e Parcerias, e o senhor Arthur Luiz Pinho de Lima, diretor-presidente da EPL, e todas as demais autoridades aqui presentes. É um prazer recebê-los mais uma vez aqui para um leilão da ANTT, dessa vez para o sistema rodoviário da BR-163-230, Mato Grosso, Pará, cujo objetivo é a concessão para a exploração da infraestrutura e para a prestação de serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias e ampliação da capacidade do sistema. O sistema rodoviário da BR-163-230 possui extensão total de 1.009 quilômetros, interliga Sinop, no Mato Grosso, a Miritituba, no Pará, além de integrar outros 13 municípios nesses dois estados. São 42,8 quilômetros de faixas adicionais, mais de 30 quilômetros de vias marginais, 340 quilômetros de alargamento e 187 acessos, incluindo novas entradas ao porto de Miritituba. Vale aqui ressaltar que esse projeto é de fundamental importância para o escoamento de grãos, principalmente soja e milho, do Mato Grosso ao Pará. Os investimentos projetados são superiores a 3 bilhões de reais e a concessão prevê o contrato com vigência de 10 anos. Aqui na B3, a gente, enfim, fica muito feliz em conseguir reunir no ambiente investidores do setor privado e bons projetos. Nos 30 anos que a gente apoia o setor público na realização de leilões e licitações, nosso principal compromisso sempre foi seguir fortalecendo o ambiente de negócios com isenção e transparência. Queria agradecer mais uma vez à ANTT pela confiança por escolher a B3 como parceiro na realização desse leilão. Contem com a B3 no esforço de melhorar a qualidade dos serviços públicos e trazer investimentos que vão gerar certamente mais empregos, renda e crescimento que nosso país tanto precisa. Muito obrigado. Atenção, senhoras e senhores, para a realização da sessão pública do leilão do edital de concessão número 02 de 2021 da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, para a concessão da BR-163-230, Mato Grosso, Pará. A sessão pública do leilão seguirá conforme as regras do edital, a seguir resumidas. As proponentes deverão ser representadas por suas corretoras credenciadas. Ao início da sessão, a comissão apresentará as propostas econômicas escritas das proponentes aptas. As propostas deverão indicar o valor em reais com 5 casas decimais. Deverão ser iguais ou inferiores à tarifa básica de pedágio máxima, configurando-se este um leilão de deságio. E serão classificadas em ordem crescente, ou seja, a melhor classificada será a proposta de menor valor. Após o recebimento, será realizada a abertura, a verificação de propostas válidas e essas serão lidas publicamente e classificadas. Caso haja apenas uma proposta válida, esta será considerada vencedora. Na hipótese de terem sido apresentadas propostas escritas com o mesmo valor, entre brasileiras e estrangeiras, tem preferência as brasileiras. Caso persista o empate, será realizado um sorteio entre as proponentes empatadas. A primeira proponente sorteada será considerada melhor classificada dentre as empatadas. Obedecendo-se a todas as fases anteriormente expostas, a vencedora será imediatamente informada por mim em nome da comissão. Posteriormente, serão realizadas a cerimônia de batida de martelo, a coletiva de imprensa pela ANTT e a sessão de abertura do volume 3, documentos de habilitação,
somente da proponente melhor classificada pela comissão. Atenção, senhoras e senhores, para a realização da sessão pública do leilão da concessão da BR-163-230, Mato Grosso, Pará. Não serão aceitas propostas superiores à tarifa básica de pedágio máxima de 8.560 centésimos de milésimo de real por quilômetro. Está apta a proponente consórcio Via Brasil BR-163, formada pela Conasa Infraestrutura S.A., Zeta Infraestrutura S.A., Construtora Rocha Cavalcante Limitada, Engenharia de Materiais Limitada e M4 Investimentos e Participações Limitada. Este proponente está sendo representado nessa sessão pública pela Mirai Asset. Agora, a comissão de outorga irá conferir a inviolabilidade do volume 2, proposta econômica apresentada pela proponente, cujo volume 1 foi considerado válido pela comissão. Eu, primeiramente, farei o rompimento do lacre, onde estão contidos os documentos da proponente. Farei a abertura do envelope 2, aquele é o envelope 3 com os documentos de habilitação. Vamos à proposta da proponente Consórcio Via Brasil BR-163. Oferta valor de tarifa de pedágio no valor de R$ 7.870,67 centésimos de milésimo de real por quilômetro. 0,07867. O valor ofertado, então, R$ 7.867 centésimos de milésimo de real por quilômetro. Em razão de haver apenas uma proposta válida, em nome da comissão, declaro fechado o valor de tarifa de R$ 7.867 centésimos de milésimo de centavo de real, ofertado pelo consórcio Via Brasil, aqui representado pela corretora Mirai Asset, o que representa um deságio de 8,09%. E, em nome da comissão, declaro encerrada a sessão pública do leilão do edital de concessão número 02/2021 pela Agência Nacional de Transportes Terrestres da BR-163-230, Mato Grosso, Pará. Gostaria de, dando já sequência a esta solenidade, convidar o senhor Mário Marcondes, diretor-presidente da Conasa, para suas palavras e posterior batida de martelo.
Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar aqui o ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio e demais autoridades aqui presentes. Os nossos colaboradores e parceiros aqui presentes, que há 6 meses estão trabalhando nessa proposta e estudando a fundo essa rodovia. Um projeto desafiador e audacioso, mas tanto a Conasa quanto a Zeta e as demais empresas participantes desse consórcio estão acostumadas a desafios. Nós já estamos inseridos ali naquela região, operando 3 rodovias pedagiadas no estado do Mato Grosso. Um estado que hoje é o maior produtor de grãos do Brasil e que nos próximos 5 anos aumentará em 50% a produção de grãos. E essa rodovia é de suma importância para o escoamento da safra. E nós estamos chegando para cumprir esse plano, esse desafio, e principalmente sabendo dos desafios que enfrentaremos ali, socioambientais, climáticos, mas estamos bastante preparados para atuar e trazer toda essa comunidade que ao longo da rodovia está inserida ali ao longo da rodovia, para serem parceiros da concessionária e superar esse desafio que nós vamos enfrentar. Os sojicultores do Mato Grosso, os produtores do Mato Grosso, podem contar com a concessionária para aquilo que for preciso. E dentro aí do nosso plano de trabalho, após a assunção da rodovia, dentro de 1 ano, as condições de trafegabilidade dessa rodovia já estará totalmente modificada para que eles possam transportar de forma tranquila a sua produção, o escoamento da sua produção, e o Brasil ganhando bastante com isso, tirando essa produção toda ali do Mato Grosso pelo norte, pelo arco norte do Brasil. Então, quero agradecer aí a presença de todos e estamos prontos aí para enfrentar mais esse desafio. Gostaria de convidar para suas palavras o senhor Renan Brandão, presidente da Comissão de Outorgas da ANTT, para posterior batida de martelo. Boa tarde a todos. Parabenizo inicialmente o consórcio vencedor pelo desafio. Parabenizo também as equipes de governo do Ministério da Infraestrutura, da empresa de Planejamento e Logísticas e principalmente a equipe da Sucom NTT por conduzir esse processo bastante desafiador e que resultou mais uma vez num deságio responsável e numa proposta execuível, e a gente espera que os investimentos aconteçam. Então, parabéns a todos, vamos comemorar. Obrigado, Renan. Gostaria de convidar o senhor Alexandre Porto, diretor-geral em exercício da NTT, para suas palavras e posterior batida de martelo. Boa tarde a todos. Queria aproveitar a oportunidade e cumprimentar o ministro Tarcísio, em nome de quem eu cumprimento todos os colegas aqui do Ministério da Infraestrutura, nosso amigo Arthur, colega aqui da EPL, Marta Seiler, secretária do PPI. Então, cumprimento a todos os servidores. Queria parabenizar a iniciativa privada, mais uma vez, pela coragem em acreditar. E não posso deixar de passar a oportunidade sem agradecer ao ministro Tarcísio por promover a agência de um corpo diretor técnico e responsável. E é assim, ministro, que a gente vai conseguir trazer o investimento privado. Acho que o setor privado precisa confiar na NTT, na sua agência reguladora, e a gente vai conseguir isso com quadros técnicos, com uma regulação forte, mas também uma regulação capaz de trazer um ambiente regulatório para a realização de negócio. Então, parabéns ao ministro por trazer esse corpo técnico para a NTT com essas indicações e, mais uma vez, a iniciativa privada por acreditar. E não posso também deixar de agradecer ao Renan por todo o trabalho aí conduzido pela Superintendência de Concessões para que a gente possa chegar aqui no dia de hoje. São 2 bilhões de reais de investimentos, uma nova
perspectiva logística para o Mato Grosso com o Arco Norte, e uma região tão difícil de infraestrutura, a gente vai ter aqui a capacidade de trazer investimentos e melhorar a vida do produtor, trazendo competitividade para as nossas exportações. Acho que é um dia de agradecer e, mais uma vez, parabenizar a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Alexandre Porto. Gostaria de convidar a senhora Marta Cellier, secretária especial do PPI, para suas palavras e posterior batida de martelo. Boa tarde a todos, prazer estar aqui novamente nessa casa, nessa B3, leiloando mais um ativo ao lado dessa grande equipe do ministro Tarcísio, equipes da NTT, da EPL, que eu cumprimento aqui no dia de hoje, que estão fazendo um belíssimo trabalho, o Renan e todos os envolvidos. Cumprimentar aqui os vencedores do dia, agradecer a confiança no país, agradecer a confiança no nosso trabalho, e colocar o PPI 100% à disposição dos senhores, porque além de acompanhar o projeto na sua estruturação, a gente também acompanha os investidores até a etapa de assinatura e ao longo da vida desse contrato, para que a gente possa juntos aí garantir esses investimentos. Essa BR tem um papel muito importante para um país que tem um potencial enorme de exportação, que tem um setor agrícola em franco crescimento. A gente conhece o impacto dessa BR no custo do frete, o custo disso também na nossa competitividade, a falta da infraestrutura nos prejudica. E por quantas décadas, ministro Tarcísio, a gente esperou a pavimentação dessa BR? E mesmo depois de pavimentada e tanto investimento feito, a utilização dessa BR constante e crescente faz com que a gente já veja a necessidade de mais investimentos, de recuperação de pavimento, de reforço, de acostamento. A gente tem ali uma situação, ainda mais antes da pavimentação, que prejudica o caminhoneiro, prejudica a geração de riqueza, prejudica a saúde, a segurança de todos que transitavam por ali. Então foi um grande gol conseguir pavimentar e está sendo hoje um enorme gol conseguir trazer investidor privado para nos próximos 10 anos estar de mãos dadas com o governo, garantindo qualidade e segurança nessa rodovia que é fundamental. Desde a sua pavimentação, a gente já viu o custo do frete reduzir, a gente viu a exportação pelo Arco Norte, né? A Natália comentava comigo, já estar se comparando às exportações pelo Porto de Santos, na soja e no milho. Então 42 milhões, né, toneladas ali, a Natália me explicava, que estão agora sendo escoadas pelo Arco Norte, todos os investimentos que estão sendo feitos no Arco Norte, graças a essa infraestrutura que está sendo disponibilizada. Então, parabéns aos senhores, nós temos muito mais por vir, temos a Ferrogrão, né, ministro? Que nós sabemos que é um dos motivos pelos quais essa BR teve um prazo encurtado de concessão, é porque o governo acredita, confia e trabalha todos os dias para entregar esse grande projeto ferroviário, e nós acreditamos que isso vai ser uma realidade. E muitos outros projetos que estão aí na fila, ministro, para esse ano, da carteira do PPI, esse é o nosso ativo 41º deste ano de 2021, nós começamos o ano com uma meta arrojada de ultrapassar os 100 leilões, isso depois de uma crise de saúde, todas as suas consequências, e nós já estamos aqui entrando em julho com 41 grandes entregas, desde rodovia, aeroportos, porto, ferrovia com a FIOL na Bahia, leilões de geração de energia. Hoje nós tivemos leilão da ANEEL, 4 bilhões de reais de investimentos contratados. Hoje nós temos também entrega de envelopes no Parque de Canela, no sul do país, mostrando a diversificação dessa carteira. Ontem nós entregamos no TCU os documentos, os estudos de viabilidade da concessão de Foz do Iguaçu, e vamos seguir aí esse ano com Jericoacoara, com Lençóis Maranhenses. Temos leilões mês que vem, ministro, de terminais portuários, 5 terminais já no mês que vem, em agosto, Fortaleza, Alagoas, Porto de Santana, Salvador,
E voltaremos aqui para fazer a Nova Dutra, para fazer a 381 Minas Espírito Santo, voltaremos aqui para fazer a primeira privatização de Porto, e é o ministro Tarcísio e sua equipe que vão tocar o leilão da Codesa ainda esse ano. Voltaremos aqui para muitos leilões importantes, inclusive leilões no setor de telecomunicações. O 5G é muito esperado para esse ano. Leilões de petróleo, temos aí os excedentes da Petrobras que vão ser leiloados no mês de dezembro. Temos muitos projetos importantes na nossa carteira que vão ser leiloados esse ano e que vão trazer aí mais de 350 bilhões de reais de investimentos ao Brasil. Por isso, hoje é dia de grande comemoração. Muito obrigada, senhores. Para encerrar essa cerimônia, gostaria de convidar o ministro Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, para suas palavras e posterior batida de martelo. Bom, boa tarde a todos. Queria iniciar cumprimentando as equipes que trabalharam para que esse leilão fosse possível. Então, a equipe da Secretaria de Fomento, na pessoa da Natália Marcaça, está fazendo um grande trabalho, está leiloando tudo, né? Despachando ativo. Queria cumprimentar a equipe da Secretaria Nacional de Transporte Terrestre, na pessoa do Marcelo da Costa, que também trabalha em simbiose, né, em perfeita harmonia com a Secretaria de Fomento. Cumprimentar a equipe, a competente equipe da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que tem feito um trabalho de resgate, né, um trabalho de recuperação, um trabalho de renascimento da agência reguladora. Para a gente fazer transferência maciça de ativo para iniciativa privada, a gente precisava de um fortalecimento de regulação, e é exatamente o que essa equipe está fazendo. Superando desafios, superando pressões, suportando as pressões de grupos econômicos, trazendo a boa regulação para o nosso cenário da infraestrutura. Com muita coragem, com muita competência técnica, com muita dedicação, com muito profissionalismo, com muita ousadia, e são credores de toda a minha homenagem. Parabéns a todos que fazem a NTT. Vocês têm feito um trabalho brilhante. Vocês têm feito um trabalho corajoso. Então não se deixem abater, nunca, jamais. Continue seguindo nesse caminho, que é um caminho de sucesso, é um caminho de transformação. Queria cumprimentar a empresa de planejamento e logística, que também está trilhando um caminho de transformação. A mal falada empresa do trem-bala morreu, não existe. O que existe é uma empresa que se transformou num grande locus de planejamento. Está pensando o Brasil do futuro, pensando o longo prazo, estruturando o melhor trabalho de planejamento de transportes que nós já tivemos, que é o Plano Nacional de Logística, que é orientador da política pública. Tudo que nós fazemos tem um lastro nesse Plano Nacional de Logística, é um plano matemático, onde a gente confronta origem, destino, crescimento da economia, com a nossa oferta de transportes. A gente verifica os pontos críticos e o que a gente vai precisar em termos de direcionamento de política pública para superar os desafios. E além disso, a EPL virou uma grande estruturadora de projetos. E a gente precisava de um grande estruturador de projetos, que tem dado respostas com velocidade, com competência. E o melhor avalizador disso é o mercado. Quando a gente coloca um ativo no mercado e o mercado vem, o mercado aceita o desafio. A gente tem ouvido isso das agências de rating, que fazem avaliação, fazem um rating dos nossos ativos de infraestrutura, que tem elogiado a estruturação sofisticada que nós temos hoje, a boa e equilibrada distribuição de riscos. A EPL também renasceu. Então, Arthur, eu cumprimento na sua pessoa todos os profissionais da EPL. Queria cumprimentar o nosso deputado federal Zé Medeiros, do Mato Grosso, que com certeza está muito feliz, porque é uma rodovia que está um pedacinho no Mato Grosso, muito dela no Pará, mas que atende, sobretudo, esse grande estado. E é um passo muito importante para o nosso agronegócio, sem dúvida nenhuma. Um passo intermediário, é verdade, porque a Ferrogrão vem aí.
Isso explica por que esse período de concessão é mais curto, porque esse modelo é um pouco diferente dos modelos das outras concessões que nós temos. E aí o pessoal pergunta, vocês acreditam na Ferrogrão? Claro, como que não vou acreditar numa ferrovia que vai atender um estado que em 2030 vai estar produzindo 120 milhões de toneladas de grãos, ou até mais, fruto do aumento de produtividade e do aumento de área plantada. Isso sem derrubar uma árvore. A área plantada no Mato Grosso dobra sem derrubar uma árvore sequer. E hoje os produtores do norte do Mato Grosso fazem 80 sacas por hectare. Isso é o dobro da produtividade do produtor americano. 120 milhões é a projeção da IMEA, meu caro Edeon Vaz, que nos acompanha há tanto tempo nesse projeto. Deve estar com toda certeza muito feliz com essa concessão. Conhece a história da BR-163 como ninguém. E as projeções da IMEA, Edeon, costumam até ser conservadoras. Não me espantaria se em 2030 a gente estivesse produzindo mais de 120 milhões de toneladas. Quando a gente começou a falar em Ferrogrão, por exemplo, há 4, 5 anos atrás, o Estado estava produzindo 50 milhões, está fazendo mais de 70. E em breve, em 2030, vai estar superando as 120. A gente não consegue acompanhar o ritmo do Mato Grosso. E aí é um desafio para nós, gestores de infraestrutura, como prover infraestrutura para um estado desse. E o que a gente fizer é pouco. Por isso que em agosto a gente começa a obra da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. É por isso que vai ter Ferrogrão. E a gente vai, assim, melhorando a vida, disponibilizando a oferta. E aí a gente tem que falar desse ativo. E eu quero começar cumprimentando a iniciativa privada, cumprimentando a Conasa, a Zeta e todos os componentes do grupo por acreditarem no Brasil, por acreditarem no nosso agro, por acreditarem no nosso país, por fazer essa aposta. É uma aposta que vale a pena. Realmente é uma riqueza que nós temos. E aí eu vou fazer um pedido. Cuidem dessa rodovia. Porque talvez de todos os leilões que nós fizemos até agora no Ministério da Infraestrutura, e esse é o 71º em 2 anos e meio, 71 leilões, e eu estava ouvindo a Marta falando dos 41 realizados pelo PPI até agora, e eu tenho a alegria de dos 41 desse ano, 30 são do Ministério da Infraestrutura. De todos os leilões, o que tem a maior carga emocional para mim é esse. Eu gosto dessa rodovia. Essa rodovia, ela está... Não ri não, Arthur. O Arthur está rindo porque nossa última viagem no DENIT, nós capotamos o carro nessa BR, e ele estava presente. Tem muito da minha história aqui. Essa rodovia que foi aberta lá atrás, no período militar, foi inaugurada, a implantação foi inaugurada pelo general Geisel. E observe a visão de futuro, precisamos de uma saída para o Arco Norte. Naquela época, lá atrás. E eu fui tomar contato com essa rodovia em 2011, quando eu fui diretor do DENIT. Várias vezes percorri a BR-163 em obra. Faltava muito para terminar a pavimentação. E não foi por acaso que a minha primeira viagem como ministro da Infraestrutura foi uma viagem de caminhão pela BR-163. Carnaval de 2019 eu passei aqui, porque nós tínhamos 50 quilômetros de fila de caminhão parado no atoleiro. Os caminhoneiros estavam parados há 10 dias. Naquele momento eu me perguntava assim, puxa, eu vou sair daqui, vou falar com esses caras. A chance de eu levar um pau aqui, levar uma surra é enorme. E aí nós saímos e dissemos para eles o seguinte, olha, vocês nunca mais vão passar por isso. Porque até o final do ano, deste ano, nós vamos pavimentar tudo até Miritituba. E eles disseram, mas vai mesmo? Vamos. O presidente Bolsonaro tem esse compromisso. Ele leva isso a sério. E é um presidente que costuma cumprir promessa, gosta de cumprir promessa, leva muito a sério o compromisso. Tempos depois, se falava em greve de caminhoneiro e numa coletiva me perguntaram, nunca ninguém terminou essa pavimentação, por que vocês garantem que vão terminar? O que leva vocês a crer que vocês vão terminar? E eu respondi, não sei, é porque é a gente, e a gente vai terminar, ponto. E nós terminamos. E na semana que a pavimentação terminou, nós estávamos num roadshow na Alemanha, estávamos em Berlim apresentando a nossa carteira de investimentos.
E a primeira coisa que os alemães mostraram antes de fazer a nossa apresentação e antes de começar a reunião foram fotos da 163 recém-pavimentada. Eu não tinha visto as fotos ainda. E eles lá estavam mostrando as fotos da pavimentação que havia acabado naquela semana, porque o presidente da Mercedes tinha percorrido a rodovia. E eu me lembro o que o empresário que introduziu a reunião falou: esse é o Brasil que a Europa não conhece, um país onde se promete e se cumpre. É um país que não aparece nos jornais. Não aparece nos jornais o que está acontecendo na infraestrutura do país hoje. Quantas vezes a gente percorreu essa rodovia, Deon, dando soluções, às vezes de engenharia na hora. Tem curva que foi projetada no campo, por decisão nossa ali, na hora. E eu hoje passo por ela e vejo, essa curva nós projetamos aqui. Nós mudamos o traçado na hora. E essa é a BR-163 que agora vocês vão tomar conta. A BR-163 que, quando pavimentada, fez com que o frete na direção do Arco Norte caísse 26%. E a redução do frete na direção do Arco Norte de 26% empurrou o frete agrícola do Brasil para baixo em 11%. E pela primeira vez no ano passado, nós conseguimos igualar a movimentação de grãos nos portos do Arco Norte com o Porto de Santos. Isso nunca tinha acontecido. Pela primeira vez, a gente conseguiu tirar soja no Mato Grosso e levar para a China mais barato do que o produtor de Illinois ou o produtor de Minnesota. Então, o Arco Norte é uma grande oportunidade. O Arco Norte é uma transformação. A logística está sendo redirecionada lá para cima. Então, aquela história do desequilíbrio, do Brasil que produz acima do paralelo 16 e exporta abaixo do paralelo 16, está ficando no passado. A história da logística ineficiente está virando no passado. Porque agora o produtor do Mato Grosso vai receber uma rodovia cuidada, com um pavimento recuperado, que vai ter lá 30 quilômetros de vias marginais, 45 quilômetros de terceira faixa, que vai ter lá melhoria nas travessias urbanas, que vai ter lá uma série de melhorias, 340 quilômetros de acostamento, além de um pavimento recuperado, mantido, sinalizado. Então, aquela história, os atoleiros, o tempo de viagem perdido, a lama, o custo operacional alto, está ficando no passado. Foi interessante que quando a gente colocou, os produtores chegaram: puxa, mas será que essa tarifa é justa? Pô, nós vamos morrer em tantos reais por saca. E aí eles resolveram fazer as contas, né? E até ventilaram entrar na licitação. E quando eles terminaram o estudo, vocês estão certos, a conta é essa mesma. E estamos com um grupo novo. Um novo entrante em rodovias federais. Isso para nós é muito bom. Eu fico muito feliz quando a gente consegue chamar a atenção de um novo grupo. Um novo grupo acolhe o chamado. Um novo grupo recepciona o nosso chamado e resolve encarar esse desafio da infraestrutura, agora federal. É a primeira concessão rodoviária da região norte. É a primeira concessão rodoviária da região amazônica. E muito pouca coisa se fez com iniciativa privada lá. Fizemos agora, em abril, o leilão dos aeroportos. Nós tivemos aí 7 aeroportos sendo transferidos para iniciativa privada: Manaus, Tabatinga, Tefé, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista. A Vansi vai administrar esses aeroportos. E agora nós temos a nossa primeira rodovia amazônica, e não podia ser outra. Tinha que ser a BR-163, que é hoje a rodovia mais importante do agronegócio. Então, sejam muito felizes nessa missão, nessa tarefa de cuidar da nossa BR-163. BR-163 que a gente tem tanto carinho aqui. Tem muita gente que tem história lá, que tem carinho por ela. É a menina dos olhos. A gente fica feliz de ter um grupo novo nas nossas concessões federais. A gente fica feliz de estar fazendo a primeira concessão rodoviária da região norte. E a gente está feliz por estar fazendo a concessão da BR-163. A gente está feliz por estar fazendo o nosso leilão de número 71 e está trazendo mais quase 2 bi de investimento para lá. A gente está feliz porque pais de família vão ter empregos. E porque o caminhoneiro vai ter mais qualidade de vida. Afinal,
Nós vamos ter 2 postos de parada e descanso ao longo da rodovia, operados pelo concessionário. Então, nós estamos transformando a logística do Brasil, interiorizando a logística, tornando o nosso produtor mais competitivo. E é um movimento que não vai parar, que vem os próximos leilões. E virá, no dia 13 de agosto, os terminais portuários, né? Macapá, Mucuripe, Salvador, Maceió. E aí a gente entra na era dos grandes leilões. Nova Dutra, 381 Minas, STS 0808A, o maior arrendamento portuário de todos os tempos. E depois a primeira privatização portuária, que vai ser a da Codesa, da Porto Espírito Santo. E a gente vai caminhando na direção da nossa meta de chegar no que vem com quase aí 250 bilhões de reais em investimentos contratados em iniciativa privada. Que é a única maneira, a única forma que nós temos de eliminar esse nosso gap de infraestrutura, que é um braço, é um caminho para a gente dar conta de superar o nosso grande desafio econômico, né, que é diminuir o gap de produtividade. Precisamos de produtividade e a infraestrutura é uma alavanca para isso. E essa alavanca vai ser acionada com o capital privado. Não há outro caminho. E é bom a gente ver que estamos na direção certa, porque a gente coloca um modelo, submete ele ao mercado e o mercado vem. Vocês serão muito felizes lá, tenho certeza, e farão uma diferença na vida de muitas pessoas. Do pai de família que vai trabalhar, do produtor que vai ter mais renda, que vai ser mais produtivo, que vai poder investir em outras coisas, que vai poder aumentar a sua área plantada. Então, que vocês sejam muito bem-sucedidos. Obrigado por terem acolhido o chamado e que venha a Ferrogrão. Viva o Arco Norte! A B3 e a NTT agradecem a presença de todos. Na sequência, teremos a coletiva de imprensa. Uma boa tarde. Olá a todos, bem-vindos novamente. A gente vai começar agora a coletiva de imprensa do leilão para a concessão de trechos da rodovia BR-163-230, que liga o Mato Grosso ao Pará. Aqui conosco estão representantes de mais ou menos 10 veículos de imprensa. A gente já recebeu alguns nomes pelo chat do Zoom. Podem continuar mandando os nomes e veículo pelo chat do Zoom e a gente chama para vocês fazerem a pergunta diretamente aos porta-vozes. Aqui conosco estão o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, o superintendente de concessões da ANTT, Renan Brandão, a secretária especial da PPI, Marta Seiler, o diretor-presidente da EPL, Arthur Luiz Pinho de Lima, e o representante do proponente vencedor, Mário Marcondes, que é diretor-presidente da CONASA. Antes de a gente abrir para as perguntas, eu vou abrir para as considerações iniciais do ministro Tarcísio, por favor. Boa tarde a todos. Estamos aqui extremamente satisfeitos com a realização de mais um leilão, desse trecho da BR-163 Pará, que vai de Sinop até Miritituba, né, 163-430. Uma importante realização, uma obra que durante 47 anos aguardou a sua pavimentação completa, e agora, em 2019, nós conseguimos terminar a pavimentação até Miritituba, e em 2021, com esse leilão, nós estamos transferindo a gestão da rodovia para a iniciativa privada. A gente está falando de quase 2 bilhões de reais de investimentos na recuperação, na manutenção do pavimento, na operação da rodovia, nas intervenções de sinalização,
A gente está falando de vias marginais, terceiras faixas, melhorias nas travessias urbanas, acostamentos, enfim, tudo aquilo que é necessário para que esse importante equipamento atenda da forma satisfatória, com um bom nível de serviço, aqueles produtores do Mato Grosso. É uma rodovia importantíssima. Só para se ter uma ideia, no dia de ontem nós assinamos mais 2 contratos de adesão para terminais portuários em Miritituba, então o crescimento dos terminais de Miritituba é exponencial, o volume de carga movimentado lá também é cada vez maior. Com a pavimentação, a gente teve uma redução do frete na direção do Arco Norte de 26%, isso acabou jogando o frete agrícola todo, empurrando para baixo, em média 11%. O Arco Norte passou a ser muito competitivo e em 2020 nós movimentamos o mesmo volume de grãos nos terminais do Arco Norte que aquele movimentado nos portos do Sudeste. Pela primeira vez aconteceu na nossa história, não vinha acontecendo. Então esse equilíbrio entre a movimentação portuária do Arco Norte com a movimentação portuária do Sul e Sudeste. É uma concessão um pouco diferente dos modelos que nós estamos atuando ultimamente, porque a gente considera que é uma concessão de transição. Nós apostamos fortemente na Ferrogrão, é uma preparação para o leilão da Ferrogrão, que virá em breve, tenho muita certeza. É uma ferrovia que faz muito sentido, que vai capturar realmente muita carga, vai ser um grande regulador de tarifa no Brasil, tem gente interessada, tem veículos de investimento, então é uma concessão que tem o tempo necessário para que a Ferrogrão possa acontecer. E fico muito satisfeito por vários motivos. Primeiro, porque nós temos um novo entrante em concessões rodoviárias federais, né? Então, um grupo que já atua na infraestrutura, que já está no Mato Grosso, que conhece profundamente a região, conhece o empreendimento, mas que pela primeira vez participa de um leilão nosso. É o primeiro leilão de concessão de uma rodovia na região norte, uma coisa extremamente relevante, e a gente está, então, extremamente satisfeito. A gente, com esse leilão, faz o nosso leilão de número 71, fora os 71 ativos, né, que foram concedidos pela iniciativa privada. A gente já assinou 96 contratos de adesão para terminais portuários, estamos chegando aí a 75 bilhões de investimentos contratados e partindo para iniciar um segundo semestre com uma temporada forte de leilões. No dia 13 de agosto nós vamos ter aí mais 4 terminais portuários. Na sequência a gente deve fazer rodovia Presidente Dutra com a 101 Santos, Rio Santos, né, do Rio, passando por Angra dos Reis até Ubatuba. Na sequência vamos ter 381 Minas com 262 Espírito Santo, STS 0808A, Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, teremos aí a privatização do Porto do Espírito Santo, a privatização da Codesa, enfim, muita coisa relevante que vai acontecer ainda no segundo semestre desse ano e ao longo do ano que vem. Várias consultas públicas importantes vão ser lançadas no segundo semestre agora, como a da privatização do Porto de Santos e também da 7ª rodada de concessões de aeroportos, incluindo aí Santos Dumont e Congonhas. Então a agenda de infraestrutura está a pleno vapor, nosso programa de concessão segue firme e o Brasil tem realmente o maior programa de concessões do mundo, com um portfólio muito atrativo e a gente vem colhendo vitórias aí, leilão após leilão. Muito obrigada, ministro. Aos jornalistas que estão acompanhando a gente pelo Zoom, a gente pede que deixem a câmera e o microfone aberto para que a gente possa chamar e fazer as perguntas. A primeira pergunta, então, vem da Thaís Irata, do Valor. Por favor, Thaís. Oi, boa tarde. Eu queria perguntar para a empresa como que vocês pretendem financiar os investimentos. E para o ministro Tarcísio, eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, eu queria saber como que está o Ferrogrão, né? O projeto está travado no TCU, queria saber como que tem caminhado as conversas. E também queria perguntar sobre o frete. Existe alguma previsão de como que o pedágio, né, que vai passar a ser cobrado, vai impactar no frete do Arco Norte? Obrigada. Só, por favor, fazer uma conta. Thaís, o financiamento nós vamos para o mercado. Nós já temos aí uma linha de pensamento estruturada de como vamos fazer, e assim como nós fizemos em todos os outros nossos projetos, nós vamos buscar, através do que existe aí no mercado, a captação de recursos para colocar esse projeto de pé. Bom, Thaís, vamos falar um pouco
da questão Ferrogrão, primeiro, a Ferrogrão não está travada no TCU. No TCU, inclusive, a análise da área técnica está praticamente pronta, aponta para a viabilidade, para a justeza dos estudos. A gente deve ter um estudo sendo aprovado na área técnica, sendo submetido a plenário, e eu tenho absoluta convicção que vai ser mais uma concessão aprovada, passível de ser licitada após o crivo do TCU. A grande questão hoje realmente é a questão do Supremo. O Supremo determinou, né, que os estudos e que a tramitação do processo fosse paralisada em função da questão da desafetação do Parque do Jamanchim. A gente já prestou os esclarecimentos, fizemos um pedido de recuperação, de reconsideração ao Supremo Tribunal Federal, trazendo os nossos argumentos. Por exemplo, os argumentos importantes é que, na época da edição da medida provisória, não havia esse entendimento do Supremo que a alteração de limite de parque não podia ser feita por MP. Esse entendimento é posterior, veio, né, com uma decisão do Supremo que começou a ser julgada em 2018 e na sequência de 2019. A preocupação sempre é com a questão do princípio de não haver retrocesso, princípio do não retrocesso, e no final das contas, na edição da medida provisória não houve retrocesso, na edição da medida provisória pelo Executivo, porque desafetava 860 hectares de parque, mas se acrescentava 50 mil hectares da APA do Tapajós. Então, aquilo que saiu do Executivo não trouxe nenhum tipo de retrocesso ambiental, pelo contrário, o balanço ambiental foi extremamente positivo. A gente está falando num resultado líquido pós-tramitação no Congresso, e aí a gente pode até discutir se a aprovação no Congresso mitigaria qualquer vício de iniciativa ou não, né? É uma discussão constitucional, mas enfim, o fato é que nós tivemos uma supressão de 460 hectares, com todo o benefício ambiental que a Ferrogrão vai trazer. Ela vai funcionar como uma grande barreira verde, uma ferrovia que vai eliminar da atmosfera 1 milhão de toneladas de CO2 ano, vai retirar material particulado, vai conter a expansão fundiária, ou seja, um transporte extremamente eficiente. É uma ferrovia que nós estamos tratando e estruturando com grandes entidades de meio ambiente globais, né, para que a gente tenha o estado da arte em termos de sustentabilidade. É uma ferrovia passível de obter o selo verde, e esse processo de construção, de obtenção do selo verde está em curso. Inclusive, o projeto já passou por auditoria para este fim. Então, nós temos todos os elementos para mostrar que é um projeto extremamente adequado, extremamente sustentável, e vai ser, de fato, o grande regulador de tarifa do Brasil, porque a gente consegue oferecer uma disponibilidade de transporte muito grande. Com relação à questão de frete, observe, a pavimentação trouxe uma redução de frete muito forte, né? E, obviamente, agora, uma parte, a partir do momento que a gente tem uma concessão, né, uma operação privada, nós vamos ter um custo, que é o custo do pedágio. Isso, obviamente, vai impactar o valor do frete em alguma medida. No entanto, nós temos um ganho de eficiência também, né, com relação à redução de tempo de viagem, com relação ao aumento de segurança. A gente tem tido muitos acidentes ali na região, com relação aos ganhos de manutenção do equipamento. Então, isso tudo tem que ser sopesado para a gente verificar qual é o impacto final, de fato, no frete. Com certeza é algo que vai ser muito compensador ainda para o agronegócio, temos certeza. Obrigada. A próxima pergunta vem do Thierry Ogier, da Latin Finance. Ele digitou a pergunta porque ele está sem acesso ao microfone. E ele completa a pergunta da Thaís para o vencedor. Ele pergunta se, para o financiamento, vocês pretendem acessar o mercado de capitais, debêntures de infraestrutura. Bom, nós pretendemos, sim, acessar mercado de capitais, mas não só. Nos nossos projetos, nós temos aí várias linhas de financiamentos, ou através de debêntures de infraestrutura, como os projetos que nós temos em Santa Catarina e mesmo lá no Mato Grosso, ou através dos bancos que aí estão. Essa rodovia está inserida ali na região amazônica, e nós temos o BASA, que tem linha de crédito para isso, e nós vamos aí procurar a melhor opção para esse projeto ali, para aquela região. Obrigada. A próxima pergunta vem do Cleiton Vilarino, da revista Globo Rural. Por favor, Cleiton, pode fazer sua pergunta. Olá, boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta para o vencedor também. Ele comentou no discurso dele que eles já atuam na região. Se ele puder
dizer um pouco qual que é a atuação que eles já têm, porque o ministro disse que eles são a primeira vez que a empresa, o consórcio atua aí na infraestrutura, em estradas federais. E eu queria entender também um pouco, com esse valor, se tem como a gente saber já o quanto que vai ficar o pedágio para quem estiver trafegando ali na via. Sei que esse pedágio vai ser exclusivo para quem tem a partir de 4 eixos. Dar um pouco mais de detalhes sobre, ou se tem alguma previsão de quanto vai ficar o pedágio, onde mais ou menos, em que altura, quantos também. E recentemente o Ministério Público Federal, esse leilão foi até alvo de uma liminar, que depois foi derrubada. Queria saber como que, se isso, né, se essa questão jurídica foi levada em consideração pelo consórcio na hora de fazer a sua oferta. Bom, nós atuamos ali no Mato Grosso em três regiões ali. A primeira delas é na MT-320, que é uma rodovia de 180 quilômetros que sai ali do Trevo de Santa Helena da BR-163 e vai até a Alta Floresta. A segunda rodovia que nós temos é a MT-246, uma rodovia de 233 quilômetros que sai da BR-163 ali na altura de Jangada, passa por Tangará da Serra e vai aí até Itanorte, lá na BR, no trevo da BR-364. E a outra rodovia é lá no Vale do Araguaia, uma rodovia de 100 quilômetros que liga Alto Araguaia, Alto Taquari, divisa com Mato Grosso do Sul. Essas são as 3 rodovias que nós operamos hoje lá no estado do Mato Grosso. Com relação à tarifa, eu não sei te dizer agora, em números, como é que vai ficar, que ainda tem uma série de fatores aí que nós temos que calcular, em função do desconto que nós demos e até a gente assumir e começar a cobrar pedágio, vai ter alguma alteração. Então, qualquer coisa que eu te falar agora, não seria um número exato aí para te passar. Alguém quer comentar? Quer complementar? Bem, boa tarde. Só para esclarecer, a tarifa, né, que foi alvo aqui do leilão, a tarifa básica de pedágio, ela sofre com os multiplicadores tarifários em função dos eixos dos veículos, né? Então, a gente tem na praça de pedágio essa tarifa quilométrica multiplicada pelos eixos dos veículos que trafegam pela rodovia. A questão da liminar que foi colocada, é importante dizer que havia, sim, uma ação judicial de um processo em que a ANTT não era parte, né? E a gente vem acompanhando isso, né? Essa ação não corria com nenhum tipo de restrição, sigilo, então ela era de amplo conhecimento, era de conhecimento público, ela deve ser considerada pelas proponentes na formulação de suas propostas como levantamento de quaisquer questões que possam afetar a formulação de preços nessas propostas, né? E a gente entendeu né, e demonstrou isso em juízo de que havia, sim, todas as condições para a formulação das propostas e que as proponentes tinham acesso a esse conteúdo e devem considerar o cumprimento, né, tempestivo de todas as condicionantes ambientais do projeto, mesmo aquelas, né, que tenham sido de ritos e etapas do licenciamento ambiental anteriores ao período da concessão. E a gente deu ampla divulgação a essas condições, o contrato já dispõe dessa forma, e a gente, então, demonstrou em juízo que as proponentes tinham condições de conhecer essas condicionantes ambientais e fazer suas propostas levando isso em consideração. Então, houve a suspensão dessa liminar, que permitiu que a gente, né, tivesse um leilão com sucesso hoje. Só complementando, essa ação decorre, no final das contas, de uma falta de entendimento desses órgãos, né, os que interpuseram a ação, com relação ao destino ou à titularidade e responsabilidade pelas condicionantes do licenciamento da pavimentação da BR-163. A gente deixou claro que há uma transferência da responsabilidade das condicionantes, elas deixam de estar no DENIT e passam para o concessionário. No entanto, isso foi precificado, consta do fluxo de caixa e o valor que está sendo aportado para isso é compatível com as obrigações que estavam com o DENIT até então. Então, a gente vem mantendo ao longo do tempo, e a questão basicamente reside no PBA indígena, que atende às aldeias dos caiapós,
Então, há essa transferência de responsabilidade para o concessionário, tem um recurso alocado para isso no fluxo de caixa, que é um recurso compatível com as ações que já vêm sendo tomadas, com o dimensionamento que já está feito, com a etapa do PBA indígena que a gente se encontra. Basicamente, recursos, por exemplo, para que uma organização indígena, o próprio Instituto dos Indígenas, possa fazer a guarda, a proteção das suas terras, que é algo que vem já há alguns anos sendo aí custeado pelo governo federal. Muito obrigada. A próxima pergunta, então, vem do site Só Notícias, o Loan Cordeiro. Loan, por favor, pode fazer a sua pergunta. Relacionada ao ministro Tarcísio. Ministro, ao noticiarmos a concessão da 163 no trecho de Sinop ao Pará, diversos questionamentos foram gerados se a rodovia ficará, por exemplo, abandonada, como ocorre hoje com o trecho de Sinop a Itiquira, que é de responsabilidade da Rota do Oeste, onde já era para ter sido duplicada, mas as obras estão paralisadas há mais de 4 anos e continuam cobrando pedágio. Nesse sentido, o Ministério se resguardou nesse novo contrato do trecho de Sinop ao Pará para ter uma cobrança mais efetiva com a empresa que venceu o certame? Como que vai ser essa questão? Olha, a gente tem que perceber as diferenças que existem nos contratos, né? Então, esse contrato de Sinop e Itiquira, que é o que está com a Rota do Oeste, é um contrato da terceira etapa de concessões de rodovias federais, foi a etapa feita no governo Dilma. A gente teve lá uma série de problemas de modelagem, então tem deficiências no modelo, um descasamento de investimento com demanda, se obrigou ou se impôs uma quantidade de investimentos que era impraticável num período de tempo. Nós tivemos aí também bids irresponsáveis que promoviam a destruição do fluxo de caixa e uma falta de condição na percepção dos financiadores de cumprimento das obrigações, seja de serviço da dívida, seja de investimento. E, além de tudo, nós tivemos uma empresa que ganhou a licitação e que se envolveu na Lava Jato, né, que perdeu a sua capacidade de obter fundo. E o processo de extinção contratual, um processo de declaração de caducidade, é um processo extremamente longo e que nós estamos hoje agindo em 2 frentes. Uma frente, um termo de ajustamento de conduta para tentar pactuar um redesenho desse contrato de maneira que o investimento possa ser feito, com uma substituição de controle e também cláusula resolutiva, ou seja, uma caducidade mais expedita no caso de descumprimento, e, por outro lado, o próprio curso do processo de caducidade, que não será interrompido, porque também não dá para a gente partir da certeza que isso acontecerá, até porque nós tivemos em outros momentos a possibilidade de ter essa transferência de controle, e isso acabou não acontecendo. Então o processo de caducidade tem que continuar transcorrendo. Se a gente pegar esse modelo, não tem nada a ver com aquele modelo lá de trás, absolutamente nada a ver, não há descasamento entre demanda e investimento, não tivemos um bid responsável, e nós temos instrumentos contratuais muito mais robustos, uma agência também muito mais preparada para fazer a regulação, e tenho certeza que nós vamos nos surpreender positivamente, ou seja, é uma concessão que vai apagar essa memória ruim, essa chaga que ficou no Mato Grosso. E vamos trabalhar muito nos próximos meses para resolver o problema do trecho ali de Sinop para Itiquira, né? Acabar com essa situação, fazer com que o investimento aconteça e que o usuário perceba o benefício da concessão. Muito obrigada. A próxima pergunta vem do Jimmy Amora, da Agência Infra. Jimmy, pode fazer sua pergunta. Boa tarde. Minha pergunta é para o Marcondes. Eu queria perguntar para ele primeiro quais são as 5 empresas que estão no consórcio. São 5 empresas que estão no consórcio, porque chegou uma informação um pouco confusa aqui. E a segunda é sobre a matriz de risco desse contrato, se para vocês ela está adequada, já que, enfim, houve mudanças até de última hora no contrato, referente aí ao pagamento de serviços por projetos ambientais, né?
e se isso, para vocês, o contrato está dando a segurança necessária dentro da perspectiva de que ele é muito curto, é um contrato só de 10 anos. Bom, as empresas que participam do consórcio são Conasa, Zeta, Rocha Cavalcante e MP4. Então, são essas as empresas que estão participando na formação do consórcio. Com relação à matriz de risco, nós estudamos muito bem todo o projeto. Nós estamos há mais de 6 meses estudando e elas são bastante adequadas ao tipo do projeto e mesmo com esse prazo curto, elas foram pensadas e estão adequadas àquilo que foi planejado ali dentro do edital e dentro do contrato. Gostaria de fazer um acréscimo, só uma pequena correção, Jimmy. Acho que não houve alteração recente na matriz de riscos, a gente respeita os contratos e dá ampla divulgação para essas condições desde a publicação. Houve sim um ajuste de redação para torná-la mais clara, dado que houve uma série de questionamentos, eles foram todos respondidos individualmente pela ata de esclarecimentos, né? Então a gente reforçou condições que já estavam postas na origem e a gente defende essa matriz como uma matriz bastante adequada ao projeto. Então houve, desde a aprovação pelo TCU, uma série de questionamentos da matriz de riscos, entendemos que essa era uma matriz adequada, publicamos o contrato assim, dessa forma, e esclarecemos as condições que estavam ali postas por meio de esclarecimentos e comunicados, tá? Só para ficar claro que não houve realmente nenhum tipo de alteração das condições que foram divulgadas. Obrigada. A gente tem mais 2 perguntas, a da Thaís e uma última que eu vou ler. Então, eu vou abrir espaço agora para a Thaís Irata do Valor fazer mais uma pergunta. Eu queria fazer mais uma pergunta para o Marcondes. Queria perguntar se, para além desse projeto, né, quais outros projetos que a Conasa está estudando. Obrigada. Ô, Thaís, vamos por partes aí. Acabamos de ganhar esse aí. Claro que nós estamos no mercado aí, estamos de olho em muita coisa. Nós atuamos em 3 áreas aí. Nós atuamos em saneamento, energia e rodovia. Vem pela frente aí um número muito grande de projetos. Depois do destravamento aí do marco regulatório em julho do ano passado e com a regulamentação através do decreto, vai vir uma avalanche nessa área de saneamento aí de projetos em razão do prazo bastante curto para a gente universalizar os sistemas, o acesso da população a tratamento de água e esgoto. Então, nós vamos estudar daqui para frente, com bastante cautela, aqueles projetos que nós vamos dar prioridade. Nós somos uma empresa média, uma empresa de nicho de mercado, e a gente atua em alguns segmentos bastante específicos. Nesses projetos, quando forem para a rua, todos eles nós teremos interesse, sim. Obrigada. Eu vou ler a pergunta do Alberto Alerige, da Reuters, ao ministro. Chama atenção o fato da BR-163 ser tão importante para o agronegócio, mas apenas um grupo se interessou no ativo. Isso não é um sinal de alerta para a própria Ferrogrão, ao que o governo atribui apenas um interessado na disputa de hoje? Olha, é interessante que quando, às vezes, a gente está acostumado a ganhar de goleada, ganhar de 4, de 5, de 6, de 7-0, 7-1, quando a gente ganha de 1-0, o pessoal fica, meu Deus, ganharam só de 1-0. Só que a vitória de 1-0 também dá 3 pontos. E de 3 pontos em 3 pontos, a gente vai somando pontos e chega no final do campeonato, a gente ganha o campeonato e leva o troféu para casa. Então é basicamente o que está acontecendo. A gente hoje marcou 3 pontos. Nós tínhamos um contrato que era um contrato de transição, vamos dizer assim. A gente vai fazer uma migração do modo rodoviário para o modo ferroviário. E tem um tempo para essa transição se estruturar. Ou seja, tem um tempo para a ferrovia nascer. E aí a gente tinha que modular esse contrato para esse tempo. Então, fizemos essa modulação. É um contrato que tem um prazo mais curto. Por ser um prazo mais curto, acaba que afasta um pouco o interesse de alguns outros grupos. É um contrato menos suscetível a receber ou a se adaptar a determinados solavancos conjunturais.
então há menos tempo para recuperação do capital. E uma coisa que a gente tem que ficar atento é a adequação e a correspondência do porte de projeto ao porte dos grupos que estão participando. Essa correspondência, ela tem que ser perfeita, né? Ela tem que ser bionívoca, porque senão a coisa não funciona. Então, acho que a gente tem um porte adequado de empresa para um porte adequado de projeto, um casamento perfeito, um projeto bem-sucedido. Nos interessa que nós contratamos mais quase 2 bilhões de reais de investimento. Nos interessa que nós temos um grupo apto, capaz a fazer e a tocar esse empreendimento. E que a gente vai resolver um problema. É mais uma concessão que foi bem-sucedida. É mais um projeto, é mais emprego que vai ser gerado. É mais um ativo que vai ter uma qualidade de serviço adequada àquilo que nós estamos querendo. E o leilão da Ferrogrão não tem absolutamente nada a ver com esse leilão da concessão rodoviária. Ferrogrão é outro projeto, absolutamente diferente. A gente está falando de uma concessão de 65 anos. A gente está falando de outro volume de CAPEX, também de outra capacidade de captura de carga, né, de outro tipo de atratividade. E se a gente está estruturando o Ferrogrão, é porque estamos encontrando no mercado a reverberação necessária para continuar trabalhando. Temos interagindo frequentemente com um grupo muito forte, um veículo de investimento muito potente, interessado em Ferrogrão, porque a Ferrogrão faz todo sentido. Raríssimos os projetos no mundo, né, de uma concessão ferroviária absolutamente greenfield, que faria sentido, né, que poderia ser feito integralmente com capital privado, e a Ferrogrão é uma delas. Por quê? Porque vai atender um Estado que em 2030 vai estar produzindo 120 milhões de toneladas de grãos, e é por isso que esse grupo, que é muito forte, está apostando nessa ferrovia, assim como a gente aposta. E a interação nossa com esse grupo, com esse veículo de investimento, é que nos faz seguir em frente, porque do contrário a gente não perderia tempo também. Há uma correspondência, há um feedback positivo, há muita gente estudando, muita gente levando a sério esse projeto, que é um projeto de transformação para o Brasil. Então, acho que foi um feito. Nós temos aqui um leilão muito bem sucedido, com um grupo que conhece bastante a região e que vai fazer um excelente trabalho e atender aquilo que nós temos de expectativa e aquilo que nós projetamos para essa concessão, com este contrato, com esse período de tempo. Então, acho que hoje vencemos um jogo de 1-0, levamos mais 3 pontos para casa, estamos ali no G4, na liderança do campeonato, e a gente deve levar aí, no final das contas, o troféu para casa. Obrigada. A gente vai abrir espaço para mais uma pergunta. O Luan Cordeiro, do site Só Notícias, ele tem mais uma pergunta. Pode fazer, Luan. Ministro, como o senhor bem falou hoje, esse foi um passo intermediário, essa concessão, muito por conta da Ferrogrão. Na nossa região, há uma especulação muito grande de que a Ferrogrão vai baratear e inviabilizar o transporte rodoviário. Como desmistificar isso da cabeça dos transportadores, dos empresários, dos autônomos? Olha, uma ferrovia nunca inviabiliza o transporte rodoviário. Os modos sempre são complementares. O único transporte porta a porta é o rodoviário. O transporte mais versátil que existe é o rodoviário. Para a ferrovia operar, a carga vai ter que chegar aos seus terminais. E para ela chegar nos terminais, vai chegar de caminhão. Não tem outro caminho. Então, todos os lugares onde há matriz de transporte diversificada, a gente tem transporte rodoviário forte. É assim nos Estados Unidos. A gente tem lá 270 mil quilômetros de ferrovias e tem o transporte rodoviário de carga mais forte do mundo. Então, é só ver o que acontece lá fora, é o que vai acontecer aqui. A gente aumenta a oferta de transporte ferroviário e, ao mesmo tempo, aumenta a qualidade do transporte rodoviário de carga, porque também os fretes mais interessantes, os que têm maior relação benefício-quilômetro, são os fretes de curta distância. E, rapidamente, os operadores de transporte rodoviário vão perceber isso. É aquele frete onde o cara vai dormir em casa, vai desgastar menos equipamento e vai ganhar mais dinheiro. Muito obrigada. Com isso, a gente encerra, então, a coletiva de imprensa. Em nome da B3, eu agradeço a presença de todos e coloco a assessoria de imprensa à disposição dos jornalistas. Muito obrigada.